Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, este é o quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde cada domingo nós refletimos sobre a liturgia da palavra que é proposta pela Igreja para o nosso crescimento espiritual, para a nossa meditação, para a nossa Lectio Divina, a oração, por meio da Palavra de Deus. E hoje, 24º domingo do tempo comum, é proposto para nós o tema do perdão, o perdão. E estamos aí continuando a meditar aquilo que os mestres biblistas, os teólogos, chamam de o discurso eclesiástico de Jesus, no capítulo 18 de São Mateus. Semana passada nós vimos a correção fraterna, corrigir o irmão com amor, corrigir o irmão que peca contra nós com misericórdia, com atitude discreta, para podermos salvar o nosso irmão. E continuando o discurso de Jesus, hoje ele vem falar sobre o perdão, aquele ato, aquele momento em que o apóstolo Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Meus amados irmãos, é necessário nós meditarmos sobre isso com muita simplicidade, com muita cautela, porque muitas vezes nós achamos que nós estaremos sempre na posição de dar o perdão. Mas a liturgia da palavra deste domingo vem mostrar para nós que a real posição de cada um de nós, a minha e a sua posição diante de Deus, não é de dar perdão, mas é de ser perdoado. Por quê? Porque o perdão, supostamente, e é visível, acontece a partir daquele que foi ferido, a partir daquele que foi agredido. E nós podemos ver que nós constantemente estamos agredindo, estamos ferindo a nossa amizade com Cristo. Então vamos ver o que nos instrui a liturgia da palavra deste domingo. Primeira leitura, Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33, depois capítulo 28, versículo do 1 ao 9. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. O Senhor está dizendo, olha, o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las, ou seja, até o pecador procura controlar a raiva. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severamente, ou melhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. E ele diz: perdoar a injustiça cometida por teu próximo, assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Então perdoa a ofensa do teu próximo, porque quando tu orares, os teus pecados também serão perdoados. Se alguém guarda a raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Como é que eu posso pedir a Deus que me perdoe se eu guardo raiva, se eu guardo rancor contra aquele que me fez mal? É a primeira leitura de hoje que faz a pergunta. Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Então, se eu não tenho compaixão, se eu olho para as pessoas com altivez, se a pessoa que me feriu vem me pedir perdão, eu não perdoo, guardo rancor, guardo raiva, como eu poderei pedir perdão dos meus pecados? E o versículo 5 diz: se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera
nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. A primeira leitura de hoje vem nos colocar diante de Deus nosso inquebrantamento, nossa impenitência, a nossa falta de misericórdia para com o nosso irmão precisa ser vista na posição que nós temos diante de Deus. Como nós queremos ser perdoados se nós não perdoamos? Como nós queremos ser perdoados se nós não damos perdão? Na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vem mostrar para nós a grandiosidade da misericórdia divina na pessoa de Jesus. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Então o apóstolo está dizendo, olha, a ressurreição de Cristo é para nos mostrar que nós não vivemos para nós mesmos, que nós não podemos estar isolados no nosso mundinho, né, da falta de perdão, do egoísmo, né, da arrogância. Ele está dizendo, se vivemos ou se morremos, vivemos ou morremos para Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para nós vivermos nele. E o interessante, meus amados irmãos, é que nós, de maneira altiva, sempre olhamos para o outro de cima para baixo, com um olhar de superioridade, com um olhar de quem é maior, de quem está acima. E é necessário nós nos colocarmos diante de Jesus como se colocou esta mulher, de baixo para cima, olhando a nossa posição de acordo com a imagem que você está vendo aí. A imagem dessa mulher pecadora retrata, reflete para nós quem de fato nós somos diante de Deus e também diante dos homens. Somos pecadores, somos miseráveis, somos pessoas que constantemente e de maneira, podemos até dizer, diária, pecamos. E se nós pecamos, também sabemos que os irmãos pecam contra nós. E por isso, o apóstolo Pedro faz a seguinte pergunta a Jesus no Evangelho de hoje. Pedro fez essa pergunta, meus amados irmãos, não foi à toa. Jesus colocou a graça da inspiração do texto a Mateus nessa perspectiva de Pedro e nesse relato extraordinário de Pedro interrogando Jesus sobre o perdão, não foi por acaso. Primeiro, nós sabemos que São Mateus escreve aos judeus. Os judeus rabínicos do tempo de Jesus, eles tinham uma lista de condições para o perdão e até mesmo uma lista de quantas vezes deveria perdoar as pessoas. Por exemplo, o esposo perdoar a esposa perdoar os filhos, um amigo perdoar o outro amigo. Então, existia listas de quantidades de perdão a ser dado a alguém. Isso dentro das escolas rabínicas, que distinguia muito uma da outra, que se
diferenciava muito uma da outra a respeito do perdão. E Pedro, quando chega perto de Jesus, então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, mestre, porque Pedro via as instruções, os ensinamentos dos fariseus, dos saduceus, e Pedro sabia que existia uma imposição, uma limitação, uma quantidade de perdão a ser dado diariamente. Então Pedro, se aproximando de Jesus, perguntou: Senhor, mestre, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Então, a pergunta de Pedro já foi exagerada. A pergunta de Pedro já foi colocando o limite, daquilo que é a queda do justo. Tem um provérbio que diz que o justo, ele cai 7 vezes ao dia, e 7 vezes o Senhor o levanta. Então Pedro disse: olha, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Pedro já perguntou, colocando ali a margem, o limite daquilo que é a queda do justo. Como se dissesse: eu vou perguntar exatamente aquilo que é o número de vezes que o justo peca durante o dia, segundo aquilo que o provérbio fala. Porque se ultrapassar isso, ele vai dizer para mim que não preciso perdoar, que não sou obrigado a perdoar. Mas Jesus extravasa, Jesus diz até 70 vezes 7. Então, meus amados irmãos, Jesus dando a Pedro a resposta de que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, devemos perdoar inúmeras as vezes, quantas vezes for necessária, porque Deus é perdão, Deus é misericórdia. E ele, para ilustrar isso, conta a parábola do Senhor que iria acertar conta com os seus servos. E tinha um servo que devia uma grande quantidade, o evangelho de hoje fala isso, devia uma grande quantidade, devia uma fortuna, uma enorme fortuna ao seu senhor. E o senhor, como aquele homem, aquele empregado não tinha como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. Então aquele homem começou a implorar: dê-me um prazo para que eu pague, dê um prazo para que eu arrume o dinheiro. E como não tinha como pagar, diante disso tudo, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Mas ao sair dali, ao sair da prisão, ao sair diante da misericórdia, ao sair da presença do misericordioso, ele encontrou um homem que lhe devia apenas 100 moedas. Como não tinha como pagar, aquele homem agarrou aquele que lhe devia 100 moedas, começou a sufocá-lo, lançou-o na prisão, porque aquele homem não tinha como pagá-lo, e o deixou na prisão. Então os empregados vendo aquilo, vendo o que havia acontecido, ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. E assim, ou melhor, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um
não perdoar de coração o seu irmão. É perdoar meu irmão de coração. Então veja, quando nós rezamos o Pai Nosso e dizemos: perdoa-nos os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você perdoar, Deus vai perdoar. Se você não perdoar quem vos tem ofendido, Deus não vos perdoará. A parábola aqui é clara. A parábola do Evangelho de hoje deixa claro para nós que o perdão que nós receberemos do Senhor está completamente conectado, ligado ao perdão que nós iremos dar ao nosso irmão. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos compreender, nós precisamos entender que só é perdoado quem perdoa. Só é perdoado quem dá perdão. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes aqueles que têm compaixão, porque alcançarão a compaixão. Meu amado irmão, minha amada irmã, que você possa refletir nisso. Tem pessoas que batem no peito e dizem: eu não perdoo, eu jamais perdoarei, eu jamais perdoarei, eu não sou Deus para perdoar. Tem pessoas que chegam a dizer isso: eu não sou Deus para perdoar. Só que, meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje é claro. Se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E quantas vezes nós que batemos no peito dizendo que não somos Deus, que não vamos perdoar ninguém, que não devemos e que não podemos e que não somos ninguém para perdoar, quantas vezes nós queremos ser perdoados? Quantas vezes nós queremos alcançar a misericórdia? Quantas vezes nós queremos ouvir de Deus aquilo que nós gostaríamos de ouvir sempre, que é: eu te perdoo. Só, meus amados irmãos, que isso só acontecerá se nós também aprendermos a perdoar. É por isso que o salmista, tendo encontrado a graça do amor misericordioso de Deus, ele compreende que esta misericórdia de Deus é infinita e que nosso Deus é bondoso, compassivo e caridoso. É por isso que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Não fique sempre repetindo as tuas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Meu amado irmão, minha amada irmã, imagine você que não quer perdoar, imagine você que tem um coração duro, se o Senhor fosse te punir de acordo como exige a tua falta. Imagine se o Senhor fosse te punir de acordo com a proporção às tuas culpas. Mas o Senhor não é assim. O Senhor é clemente e nos ensina a clemência. O Senhor é perdão e nos ensina a perdoar. O Senhor é misericórdia e nos ensina a ser misericordiosos. Por isso, o salmista conclui dizendo: quanto aos céus, por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Ele está dizendo:
Assim como o céu acima da terra é imenso e nós não podemos nem perscrutar o tamanho, a plenitude, a grandiosidade das galáxias. Ele está dizendo, assim é o amor de Deus. Aí ele diz, quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Ele está dizendo, olha, como é distante o nascer do sol até o seu ocaso, a distância do nascer para o pôr do sol. São 12 horas, meus amados irmãos. É longo, é muito longo. Ele diz, assim é o seu amor sobre os céus, sobre nós. Então, meus amados irmãos, que nós possamos olhar um pouco mais para dentro de nós e perceber a miséria que nós somos. E somente assim, somente a partir daí, nós iremos poder conseguir abrir o nosso coração em misericórdia para com o nosso irmão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, que Deus não nos puna como nós merecemos, mas que Ele faça nascer sobre nós a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, chegou agora, se inscreve no canal. Ao se inscrever aí no canal, você vai ver que vai aparecer a opção clicar no sininho para ser notificado, para receber as notificações quando for postado um vídeo novo. Então você clica no primeiro sininho, receber todas as notificações. E não se esquece, compartilha com teus irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.